Capítulo 7. Xiao Wu, você ainda quer? Por assim dizer, quando obtendo anéis de espírito no futuro, na medida do possível obter anéis de espírito com habilidades similares. Não necessariamente completamente as mesmas, mas com uma direção geral similar, para evitar que os anéis de espírito conflitem entre si e ao invés restringam sua situação de poder. Falando disso, na face do grande mestre apareceu um traço de um austero sorriso. Muitas pessoas pensam que grama azul prateada é um espírito inútil, mas como resultado dos meus muitos anos de pesquisa, eu acredito que grama azul prateada similarmente tem seu próprio propósito. Se grama azul prateada não possuísse no momento do despertar poder espiritual tão pequeno e fraco, mesmo se tornar um espírito de batalha definitivamente não seria impossível. Tang San assentiu, dizendo: Professor, você é o grande mestre do conhecimento dos espíritos, como você tem estudado dessa forma em relação à grama azul prateada? Então, por favor, me dê algumas sugestões. O grande mestre também não ficou em cerimônia, depois de tudo, em seus olhos Tang San era apenas uma criança, consultar sua opinião também era apenas simbólico. Quando falando de espíritos, o humor do grande mestre claramente ficou animado, lentamente assentindo, ele disse: Com base na minha análise de conceitos e na pesquisa sobre grama azul prateada, eu sugiro que você no futuro cresça seu espírito na direção do sistema de controle. Sistema de controle pode ser chamado de mestre de espírito de batalha, também pode ser chamado de mestre de espírito ferramenta, oscilando entre as duas categorias. Sistema de controle? Tang San perguntou. Professor, quais são as capacidades de um sistema de controle? O grande mestre disse: O que é chamado de mestre de espírito do sistema de controle refere-se a quem conta com o próprio espírito para restringir o oponente, com o objetivo de auxiliar um ataque. Por exemplo, pegando sua grama azul prateada. Embora a grama azul prateada seja por natureza pequena e fraca, ela não é sem vantagens. Grama azul prateada também tem vantagens? Após despertar sua grama azul prateada, Tang San havia também especialmente observado a forma natural desse tipo de grama, resultando na descoberta de nada. Ela tinha apenas uma comparativamente vigorosa força de vida, era onipresente, e isso era tudo. O grande mestre levantou sua mão direita, estendendo um dedo e disse: Primeiro de tudo, o consumo de poder espiritual quando usando grama azul prateada é consideravelmente pequeno, comparado com espíritos do sistema de comida o consumo irá continuar sendo menor. Isso determina que você pode depender da sua grande quantidade de poder espiritual para usá-la. Tang San assentiu as palavras do grande mestre não estavam erradas, quando usando grama azul prateada o consumo de poder espiritual podia praticamente ser negligenciado. Se vertendo para dentro do espírito, essa grama azul prateada crescendo mais de 10 metros poderia deixar ele levemente sentir um pouco de poder espiritual sendo drenado. O grande mestre também estendeu um segundo dedo. Depois, grama azul prateada é o mais comum, portanto, sua habilidade de se misturar à natureza será muito maior quando comparada com outros espíritos, especialmente com aquelas bestas espirituais comuns com baixa inteligência. Mesmo se você invocar seu espírito ao lado delas, elas podem não ser capazes de notar. Estendendo um terceiro dedo. Terceiro, grama azul prateada pode crescer num número ilimitado de formas. Por ela ser por si mesma de baixa qualidade, é possível conduzir seu crescimento em diversas direções, e como grama azul prateada é pequena e fraca, ela não conseguirá rejeitar nenhum atributo de evolução de nenhum anel de espírito. Espíritos ainda podem rejeitar a evolução de um anel de espírito? Tang San perguntou surpreso. O grande mestre disse: É claro. Se o espírito em si conflitar com o atributo do anel de espírito, quando buscando adicionar anéis de espírito ao espírito, ele pode causar um fenômeno de rejeição. Por exemplo, para espíritos animais é bem difícil adicionar anéis de espírito que possuem veneno. Embora o espírito possa ter um corpo, falando em certo sentido, enquanto também um corpo vivo, ele é outro tipo de manifestação da vida do hospedeiro. Se forçando um anel de espírito venenoso nele, eles provavelmente vão ser envenenados primeiro. Entre os espíritos animais poucos têm a capacidade de assimilar veneno e não transferi-lo para o hospedeiro. Grama azul prateada é diferente, ela é uma planta pequena e fraca. Coisas como absorver veneno não são nem um pouco difíceis. Falando, ele novamente levantou um quarto dedo. Em seu corpo, ainda há uma quarta vantagem, precisamente esse máximo poder espiritual inato. No nosso continente Doulu a razão pela qual nenhum formidável mestre dos espíritos com grama azul prateada já apareceu, a principal causa é justamente que após despertar o espírito grama azul prateado o poder espiritual ligado ao hospedeiro é realmente muito pequeno. E poder espiritual inato está diretamente relacionado com adquirir velocidade de cultivação de poder espiritual. Quando o poder espiritual inato é muito pequeno e fraco, é bem difícil de cultivar aos mais altos níveis e no estágio de cultivação mais avançado, caçar e matar uma besta espiritual também é uma tarefa ainda mais desafiadora. Mas você é diferente, você tem máximo poder espiritual inato. Indiferentemente se esse poder espiritual foi concedido pela grama azul prateada ou pelo seu outro espírito martelo, de nenhuma forma influenciará você se usá-lo na grama azul prateada. Portanto, cultivar grama azul prateada, do seu ponto de vista absolutamente não tem desvantagens. Tang San em seu coração estava secretamente cheio de elogios, realmente merecia chamar a si mesmo de grande mestre, optar por reconhecê-lo como seu mestre não havia sido incorreto. Uma grama azul prateada comum como essa poderia em sua análise revelar essas muitas vantagens. Isso mostrava a profundidade de sua pesquisa sobre espíritos. Aqueles professores falando sobre como esse profundo pesquisador de espíritos era apenas um excêntrico circulador de teorias, era simplesmente cômico. O humor do grande mestre estava claramente um pouco agitado, continuando a falar. Após minha cuidadosa pesquisa, crescer o espírito grama azul prateada na direção de sistema de controle é o mais vantajoso. Grama é flexível e ela pode ao seu desejo crescer em vários tipos de formas, simplificando ela pode ser usada como uma corda, prendendo o oponente. Tang San disse.
Mas grama azul prateada é tão frágil, ela irá se partir se for forçada. Como ela pode segurar o oponente? O grande mestre disse. Essa é exatamente a direção do crescimento. Com respeito ao crescimento na direção do sistema de controle, seus anéis de espírito podem ser escolhidos para focar em dois aspectos, o primeiro é resistência. O outro é veneno. Seguindo o progresso do poder espiritual, o espírito irá também se tornar mais forte. Quando você tiver vertido ainda mais poder espiritual na grama azul prateada, ela irá ficar mais resistente comparada com a grama azul prateada natural. Após você novamente obter o efeito de um anel de espírito, restringir seu oponente não será difícil. E falando de grama azul prateada obtendo um efeito venenoso, ela irá naturalmente também ser capaz de desenvolver maneira de atacar. Dessa vez Tang-san pelo menos claramente entendeu, restringindo o oponente, complementando com veneno. Se grama azul prateada realmente pudesse atingir isso, então, após suas armas ocultas não atingirem um alvo em movimento, apenas para o alvo. É claro, para possuir tudo isso ele primeiro precisava claramente estabelecer o entendimento da relação entre poder espiritual, anel de espírito e sua habilidade céu misterioso. Afinal, o que era chamado máximo poder espiritual inato podia ser produzido pela cultivação de sua habilidade céu misterioso. E não vinda de seu despertar espiritual. Atualmente, Tang-san não estava consciente de que dos dois espíritos que ele tinha, o martelo devia dar a ele poder espiritual. Isso era apenas por causa da grama azul prateada, entre os dois espíritos produzia uma variação negativa, em adição com ele cultivando a habilidade céu misterioso com seu poder espiritual havia ocorrido um processo de fusão, portanto, no tempo da cerimônia de despertar espiritual parecia que o poder espiritual não apareceu. Mesmo que tivesse, ele ainda não podia manifestar aparência, porque ele já havia alcançado o nível de máximo poder espiritual inato, assim sem primeiro adicionar um anel de espírito, seu poder espiritual não poderia continuar aumentando. O grande mestre bebeu um grande gole de água. Por enquanto decida dessa forma, você vai embora primeiro. Amanhã cedo eu irei procurá-lo no dormitório. Ok. Partindo do quarto do grande mestre, Tang-san não conseguiu se acalmar por um longo tempo, a explicação do grande mestre sobre espíritos o fez entender mais claramente que antes. Nessa tarde, graças à explicação do grande mestre, ele também tinha pelo menos um entendimento adequado a respeito da vocação de mestre dos espíritos. Mestres dos espíritos eram divididos em duas categorias principais: mestres de espírito de batalha e mestres de espírito ferramenta, e sob essas duas categorias principais, eles também eram divididos em categorias menores como sistema de comida, sistema de controle, sistema de batalha, sistema de cura e assim por diante. A força de um mestre dos espíritos estava intimamente relacionada com anéis de espírito e poder espiritual, eles mesmos suplementando e complementando cada um no processo de crescimento. Tang-san no presente entendia isso completamente, ele sabia, se ele queria obter mais conhecimento de mestres dos espíritos, ele devia seguir o grande mestre para continuar seus estudos. E o grande mestre decidindo rapidamente levá-lo para obter seu primeiro anel de espírito fez Tang-san ainda mais feliz. Esperando até após ter obtido seu primeiro anel de espírito, independentemente de como ele disse que se sentia, ele poderia confirmar qual conexão havia entre sua habilidade céu misterioso e os espíritos desse mundo. Retornando ao dormitório, as outras pessoas não estavam ali, sem saber onde na Terra eles poderiam ter ido. Tang-san teve 2 almoços, assim embora a cor do céu estivesse gradualmente escurecendo, ele não estava nem um pouco faminto. Deitando na cama fechando seus olhos para descansar, ele cuidadosamente relembrou as coisas que o grande mestre havia dito hoje, deixando sua impressão se intensificar ainda mais. À medida que o dia se acelerava para seu fim ele também ficou um pouco cansado, inconscientemente, ele já havia caído no sono. Olá! Sem saber há quanto tempo, a voz vinda de lugar nenhum trouxe Tang-san de volta de seu leve sono. Embora ele não tivesse descansado por muito tempo, sua natureza alerta ainda não era pequena. Subconscientemente abrindo seus olhos, olhando direto para sua amável bonita face. Xiao olhou para Tang-san. Ainda não está tarde o suficiente para dormir, você ainda será capaz de dormir durante a noite? Tang-san apressadamente, um pouco desajeitadamente se levantou. Agora, Xiao estava debruçada sobre a borda no meio das duas camas, olhando para ele com um sorriso insinuante. Tang-san descobriu que todos os outros estudantes bolsistas já haviam retornado. Sentando na cama, apontando para a borda divisora, ele disse. Você está atravessando a borda. Xiao alegremente riu e disse. Como assim atravessando a borda? Eu sou uma garota, você deveria me convidar, isso não está certo. É claro, você absolutamente não pode atravessar a borda. Olhando para a corada pequena face dela, Tang-san realmente tinha vontade de beliscá-la, mas no final ele não tinha o coração para fazê-lo. Sua atrevida. Xiao, amanhã eu provavelmente vou partir por um tempo, eu também não sei após quanto tempo eu irei retornar. Eu estou apenas te falando com antecedência. Sair? Sair para onde? Xiao perguntou, cheia de curiosidade. Tang-san não se conteve. O professor disse que meu poder espiritual já está no máximo e eu devo o mais cedo possível obter o primeiro anel de espírito, para assim poder continuar a cultivação, ele pretende me levar para procurar por um apropriado. Xiao era considerada a sênior do quarto 7 e ele não sabia por quantos dias ele precisaria ficar fora, assim deixar claro para ela era naturalmente necessário. É claro, isso também estava relacionado com o confronto de hoje com Ung Seng durante o almoço. Atualmente ele ainda não estava no modo de se entender com Ung Seng. Ouvindo sobre Tang-san falando de ir obter um anel de espírito, tirando Xiao as faces dos outros estudantes de repente revelaram todos uma expressão de inveja. Em relação ao tópico de mestre dos espíritos, não havia nenhum tópico mais significativo em comparação.
Aprendizes espirituais do 10º nível apenas se diferenciavam de um nível dos mestres espirituais de 11º nível, mas se referindo à posição de forças aqueles eram dois mundos separados. E quando indo para esse tipo de superioridade eram também distintas. Xiao Wu franziu as sobrancelhas e disse: Você nem começou a comparecer às aulas e já está para sair. Um anel de espírito é realmente assim tão importante? Antes que Tang San começasse a falar, Xiao Wu descobriu que a atmosfera ao redor deles era peculiar, os outros estudantes bolsistas estavam todos olhando para ela com uma expressão monstruosa em seus olhos. Um anel de espírito era importante? Era necessário perguntar. Em relação ao tópico de mestres dos espíritos, não havia praticamente nenhum assunto mais importante do que anéis de espírito. Vá obtê-lo então. Porém, o que será feito a respeito de nosso trabalho como estudantes bolsistas? Se você se for, eu serei a única pessoa fazendo esse trabalho. Xiao Wu irritadamente olhou para Tang San. Tang San não tinha alternativa a não ser dizer: Não há nada que eu possa fazer então nesses dias eu irei incomodá-la para trabalhar duro por um tempo e quando eu voltar mais tarde, conte o resto dos termos desse trabalho como meus. Metade do salário será seu como de costume. O que você acha? Com sua força física, varrer o jardim de flores simplesmente não constava como nada e a habilidade suave de Xiao Wu havia o impressionado grandemente, assim no futuro ele ainda queria encontrar uma oportunidade de continuar disputando contra ela. Ele também não era uma pessoa que gostava de lucrar à custa de outras pessoas. Xiao Wu então mostrou um traço de um sorriso. Certo, então será resolvido dessa forma. O jantar de Tang San foi como antes um bolo liso e grosso. Logo após o céu ter escurecido todos os estudantes bolsistas já estavam sentados em suas camas iniciando a cultivação de poder espiritual. Diferente dos estudantes regulares, a cultivação para os estudantes bolsistas era muito mais penosa, mesmo que suas aptidões fossem provavelmente as mesmas, a cultivação espiritual poderia ser considerado seu único caminho futuro para fora. Por observar Tang San descobriu que a postura desses estudantes bolsistas para cultivar o espírito era quase a mesma que a sua, no corpo tênues e pálidas ondas de poder espiritual apareciam, apenas ele não sabia como eles realmente realizavam a cultivação. Apenas Xiao Wu era uma pessoa que se recusava a ficar parada, ela também não estava cultivando. Assim que Tang San terminou de comer sua refeição, ela o puxou insistindo em sair para um passeio. Se fosse antes, Tang San certamente também teria cultivado a habilidade Céu Misterioso. Mas no momento ele já havia há um bom tempo alcançado o limite e o óleo do demônio púrpuro também só podia ser praticado no início de manhã cedo. Incapaz de suportar a repetida insistência de Xiao Wu, ele não tinha escolha a não ser segui-la para fora do dormitório. Nesse tempo da estação o clima era o mais confortável, o ar estava agradavelmente fresco, mas não frio. Nesse momento, o céu já havia escurecido estrelas penduradas acima no céu. Frias e brilhantes. Pequeno San, olhe, o céu tem tantas estrelas. Xiao Wu estava pulando de alegria vigorosamente cheia de vida, ela não tinha de nenhuma forma menos vivacidade que uma criança dessa idade. Ela chamou Tang San de Pequeno San, e não Pequeno Terceiro, além disso, ela também era uma menina, assim Tang San não podia protestar. Ele não evitar dizer: Você me arrastou para fora simplesmente para ver as estrelas? Nesse momento, do lado de fora do dormitório apenas alguns poucos estudantes e professores podiam ser vistos. Apenas algum tempo depois Tang San descobriu, cultivação noturna era uma tradição dos mestres dos espíritos. Xiao Wu disse sorrindo: Não, é claro que não. Eu quero lutar contra você de novo. Durante o dia eu me antecipei com o primeiro movimento e com esforço fui capaz de um ataque surpresa. Derrotar você foi uma luta de um único lado. Vendo sua aparência um tanto insatisfeita, eu irei novamente te dar uma boa oportunidade. Uma garota com tal espírito de luta como Xiao Wu definitivamente não podia ser encontrada com frequência, mas isso também era de agrado de Tang San. Imediatamente despertando seu espírito. Certo, então venha. Xiao Wu sorrindo usou um dedo para coçar seu rosto. Se em um momento eu tiver sobre seu estômago não fique choramingando, ó. Você está pronto ou não? Vendo sua amável aparência, Tang San não pode evitar para por um momento, mas ainda assim rapidamente recuperando seu equilíbrio. Venha. Ótimo, estou indo. Enquanto falando, a face de Xiao Wu revelou um leve sorriso malicioso e andou na direção de Tang San. De fato indo, mas certamente não atacando. Tang San franziu as sobrancelhas e disse: O que raios você está fazendo? Nós não estamos disputando? Até aquele momento, Xiao Wu já havia andado até ele numa distância menor que 1 metro. Mesmo que ambos ainda fossem crianças e seus braços e pernas não muito longos, Xiao Wu continuava andando como antes, já tendo perdido a distância do ataque com a perna. Na perspectiva de espíritos, Tang San sabia como o espírito de Xiao Wu era um coelho, e a parte mais forte do coelho era a perna, suas pernas também deviam ser o mais difícil de lidar, esse pouco ele podia perceber de quando eles lutaram durante o dia. Nesse momento, ela havia perdido a posição para usar as pernas, o que ela poderia estar pensando agora? Xiao Wu balançou a cabeça, sorrindo disse: Certo. Eu não vim lutar com você. Assim que Tang San em seu coração se sentiu confuso, Xiao Wu abruptamente jogou a cabeça para trás, a trança escorpião na parte de trás de sua cabeça virou uma sombra negra voando em direção ao pescoço de Tang San. Também estava certo dessa maneira? Um método usando o cabelo para atacar era a primeira vez que Tang San havia visto algo desse tipo. Mas ele estava todo esse tempo alerta para o ataque de Xiao Wu, e vendo sua trança escorpião chicoteando em sua direção, ele imediatamente deu um passo para trás, simultaneamente levantando a mão esquerda, torcendo na direção do cabelo de Xiao Wu. Em pouco tempo a trança iria ser pega, então Xiao Wu não poderia voltar a ter eficácia de combate.
As mãos de Xiao Wu vieram juntas para levantar a trança, assim quando Tang San levantou sua mão, de repente percebendo que as mãos de Xiao Wu já haviam se levantado, assim que suas mãos não encontraram o longo cabelo de Xiao Wu abruptamente levantou a cabeça, a trança de escorpião já atravessando a palma de Tang San e sua própria mão indo junto. O encontro com a pequena, brilhante e macia mão de Xiao Wu era como ser atingido por um saco de algodão, mas Tang San nesse momento não estava no modo de ser afetado por beleza, porque ele boquiaberto em espanto descobriu que o braço de Xiao Wu inesperadamente se torceu bizarramente por um momento, não apenas entrelaçando sua palma, mas até em um segundo se entendendo, entrelaçando ao redor de seu braço. Ao mesmo tempo, sua outra mão se levantou e a trança escorpião em cima de sua cabeça caiu de cima, como se fosse uma terceira mão, voando na direção do pescoço de Tang San. O braço de Xiao Wu parecia magro e macio, mas era extremamente firme. Com a força de Tang San, ele era incapaz de se libertar de seu aprisionamento. No chão forçando um passo para trás, mas o corpo de Xiao Wu era como 4 pesos de algodão seguindo junto com seu passo. Enquanto o seguidor do caminho dos fantasmas era extraordinário, dessa forma ele já havia perdido eficácia. Para evitar a trança de escorpião de Xiao Wu, Tang San subitamente levantou sua cabeça, se dobrando para trás na cintura, usando a forma do ponte do painel de ferro para desviar. Simultaneamente, incapaz de continuar com a habilidade Céu Misterioso, movendo ambos os braços, desde que ele estava com medo de machucar Xiao Wu ele apenas usou metade do efeito. Quem poderia saber, que quando Tang San usou força, ambas as mãos de Xiao Wu bruscamente se soltaram. Imediatamente em seguida, Tang San sentiu uma grande força vinda de sua cintura e de repente incapaz de julgar novamente o controle, imediatamente caiu de costas. Com um tum, Tang San caiu no chão com a face para cima, duas pequenas mãos suportadas pela força gravitacional causada por sua queda pressionavam as duas articulações dos ombros de Tang San, causando em ambos os seus braços uma explosão de formigamento, incapazes de exercer força. E dessa forma, o corpo de Xiao Wu completamente sentou sobre sua cintura, triunfantemente olhando para ele. A parte inferior do abdômen de Tang San num compreensivo contato com e sentindo a elasticidade da pequena bunda de Xiao Wu. E então? Convencido ou não? Xiao Wu abaixou sua cabeça para olhar para Tang San, face estática. Se falando da primeira vez quando Xiao Wu jogou Tang San isso certamente não havia sido a melhor sensação, dessa vez foi depressivo. Do ponto de vista de força física, Xiao Wu comparada com ele parecia ser mais fraca. Mas esse método de luta dela era muito estranho. A experiência própria de luta de Tang San também não era considerada abundante, então de repente entrando em contato com esse método. Não convencido, venha de novo. Tang San olhou para Xiao Wu, em seu coração se recusando a desistir. Xiao Wu triunfantemente disse. Você ainda quer? Mas eu não vou te dar a oportunidade. Tendo habilidade, você primeiro se liberte de novo. Como se libertar do controle sobre as juntas dos ombros? A rota de operação da habilidade Céu Misterioso estava obstruída. O que raios vocês estão fazendo? Ainda não levantaram rapidamente. Em público, indo tão longe. Nesse momento uma voz discordante os alcançou. Xiao Wu e Tang San simultaneamente olharam para cima, apenas para ver uma professora andar na direção deles em um acesso de raiva. De fato, nesse momento a postura de Tang San e Xiao Wu era realmente um pouco imprópria. Tang San deitado no chão, ambos os braços estendidos para os dois lados, Xiao Wu sentada sobre sua cintura, ambas as mãos pressionando seus ombros para baixo e cabeça inclinada para olhar para ele. Mesmo que os dois fossem apenas crianças, mas essa ação, realmente era um pouco. A pequena face de Xiao Wu ficou vermelha, se levantando num pulo de cima de Tang San. Tang San também tirou proveito de ficar livre e se levantou. A professora já havia chegado perto e irritadamente disse. Vocês dois, o que vocês têm para me dizer? Tang San sentiu que ele como menino devia explicar, mas antes que ele pudesse abrir sua boca, Xiao Wu já se apressou a explicar. Professora, nós estávamos tendo uma disputa. Tendo uma disputa? Deitados no chão tendo uma disputa. Tomando que aparência? Como suas famílias os ensinaram? Parece que vocês são os alunos do primeiro ano desse ano, certo? Esses tão jovens aprendizes já flertando, como vai ser quando eles crescerem? As reprimendas da professora eram como o som de feijões caindo nos ouvidos dos dois. Tang San furtivamente olhou para Xiao Wu também estava olhando para ele e mostrou a língua para ele. Ouvindo a professora falar sobre paz, Tang San não pode evitar dizer. Professora, nós realmente estávamos tendo uma disputa de habilidades espirituais. O termo habilidades espirituais que ele havia ouvido Wang Seng dizer durante o dia, nesse ponto já podia também ser considerada aprendida e usada. A professora olhou para ele com olhos um pouco desdenhosos e disse. Vocês acabaram de entrar na academia, que habilidades espirituais vocês podem ter mentir também não é uma aproximação razoável. Movam-se, sigam-me para o escritório do diretor. Não. Tang San e Xiao Wu responderam praticamente em uníssono. Tang San honestamente disse. Professora, nós realmente estávamos tendo uma disputa de habilidades espirituais. Que tal assim, nós deixarmos você nos ver disputando? Xiao Wu bateu em seu peito, dizendo. Eu estou indo. Professora, você não diz nada, eu também irei disputar com você por um momento, ok? Sem esperar pela professora reagir por ir contra ela, Xiao Wu pulou, digno de um espírito coelho, esse salto dela foi realmente alto, a não menos que 1 metro do chão, ambas as mãos diretamente mirando o pescoço da professora. Xiao Wu pulando tão alto também surpreendeu a professora, subconscientemente ela levantou ambas as mãos para repelir os braços de Xiao Wu. Tang San em seu coração estava rindo, essa professora poderia receber o pior disso. Tang San ainda não sabia qual era a real força de Xiao Wu, mas ele estava bem claro sobre sua própria força.
Mesmo que a sua habilidade Céu Misterioso não pudesse avançar, mas contando em sua própria força física em adição com o pináculo do primeiro nível da habilidade Céu Misterioso, ele ainda não podia desprezar as circunstâncias das capacidades adicionais dos espíritos desse mundo. E comparando eficácia ele era um pouco melhor que seu oponente, que também definitivamente não era um adversário para suas artes marciais da seita Tang. E Xiao Wu era uma pessoa que pode alguns momentos antes derrotá-lo, sua habilidade espiritual era tão singularmente estranha que, independentemente de quem enfrentasse pela primeira vez, provavelmente todos estariam em desvantagem. Como esperado, ambas as mãos da professora foram presas pelos braços de Xiao Wu praticamente nos primeiros segundos e imediatamente em seguida, sua trança escorpião também chicoteou, apenas acontecendo de se enrolar no pescoço da professora. Essa afinal era uma academia primária de mestres dos espíritos, e a força geral dos professores também estava apenas em torno do nível de grão-mestre espiritual, a maioria em média no 25º nível. Desse ponto de vista, não excedendo um mestre espiritual de 30º nível, eles eram praticamente nesse primeiro momento incapazes de possuir suas próprias habilidades espirituais. Esses professores em habilidades de combate estavam longe de poderem se comparar a Tang San. E no presente essa professora enfrentando 2 alunos do primeiro ano, naturalmente era incapaz de pensar em usar seu espírito. Essa professora também era uma mestra de espírito ferramenta, com prioridade em assistência. Portanto, quando cara a cara, ela já era grandemente deficiente. A trança escorpião de Xiao Wu se enrolou em torno do pescoço da professora, ambos os braços prendendo as mãos dela. Ambas as pernas pulando esticadas para frente ao mesmo tempo, apenas o suficiente para chutar o abdômen inferior da professora. Assim, quando essas ações praticamente ao mesmo tempo se completaram, sua parte superior do corpo abruptamente dobrou para trás, puxando para trás a trança escorpião com a força de ambas as mãos. Uma fraca e pálida luz branca podia ser vista surgindo do corpo de Xiao Wu. A professora gritou em alarme enquanto perdia o equilíbrio, as mãos de Xiao Wu soltaram no tempo exato, produzindo um movimento de escapada rápido, ambas as pernas chutando e o corpo da professora voou para trás de uma vez. Os movimentos de Xiao Wu contra a professora não eram tão gentis quanto os contra Tang San, dessa vez o corpo da professora foi chutado a completos 3 metros de distância, caindo pesadamente no chão. Mesmo que essa professora tivesse um espírito com poder de proteção do corpo, a queda deixou confusa, por um bom tempo incapaz de recuperar o equilíbrio. Xiao Wu andou até a professora, grandes olhos piscando, uma face inocente. Professora, você está bem? A professora devidamente aplicou o poder espiritual, se levantando com dificuldade. Olhando a aparição de Xiao Wu, seus olhos revelando uma expressão perplexa. Habilidade espiritual, definitivamente, isso era uma habilidade espiritual. De outra forma, mesmo se ela não fosse um mestre de espírito de batalha, como ela poderia ser jogada por uma pequena criança como agora? E também quando ela prendera ambas suas mãos de repente se tornando extremamente firmes, isso absolutamente era um efeito adicional do espírito. Que tipo de pessoa era essa menina de qualquer forma? A professora podia talvez não se importar com Xiao Wu, ela também acreditava que quando usando as circunstâncias de seu espírito ela seria capaz de subjugar essa criança, mas ela não tinha escolha senão considerar a origem de Xiao Wu. Do ponto de vista de uma pessoa, dos formidáveis mestres de espírito de Doulu, espírito eram todos herdados de clãs. Essa jovem possuindo habilidade espiritual, isso mostrava que seu espírito tinha grande ferocidade. A professora em seu coração não pôde evitar ficar perturbada. Ela era apenas uma grã-mestra espiritual e essa criança devia ter a força de uma família ancestral de mestres dos espíritos. Como uma mestra dos espíritos de uma família comum ela não devia causar ofensas. Você. Mais tarde vocês não devem disputar na quadra de esportes, vocês devem ter um professor por perto para garantir a segurança, vocês entenderam? A professora simplesmente explicou em poucas sentenças e se foi desanimada e deprimida. Em seu coração decidindo que a primeira coisa a fazer no dia seguinte seria olhar a origem dessa menina. Observando a figura da professora gradualmente se distanciando, Tang San perguntou em voz baixa na direção de Xiao Wu. Esse movimento que você acabou de usar, ele parece bastante poderoso. Xiao Wu um tanto orgulhosamente disse. Eu já lidei com o problema, caso contrário as consequências poderiam ser bem sérias, ó. Isso é chamado coelho chutando a águia, pode ser considerada a técnica da qual tenho maior orgulho. Tendo falado isso, ela de repente olhou na direção de Tang San cautelosamente. Por que você está me perguntando de forma tão clara? Pensando em depois produzir uma boa contramedida? Tang San não pôde evitar balançar a cabeça, dizendo. Você está claramente avaliando o coração de um cavalheiro com sua própria medida. Xiao Wu disse irritada. Você se atreve a dizer que eu sou uma pessoa comum? Então nós vamos continuar disputando, certo? Tang San olhou para Xiao Wu e não pôde evitar ficar sem palavras, essa menina tola o intimidou como se fosse viciada em bullying. Desde que isso fosse meramente uma disputa, como ele poderia ficar com medo? Estendendo a mão da direção de Xiao Wu. Então venha. Xiao Wu ao seu lado se virou e contra-atacou com sua palma indo em direção a ele. Tendo experienciado uma segunda lição, Tang San não podia deixar ela facilmente prendê-lo. Ele sabia que lidar com o estilo do método de ataque de curta distância de Xiao Wu era como lidar com um oponente incerto, então aumentar a distância era o melhor método. Figura esquivando-se, rapidamente recuando, já se esquivando a vários metros de distância. Xiao Wu bufou. Comparando velocidade, eu ainda não tenho medo de você. Corpo disparando para frente, ela se lançou na direção de Tang San. Tang San sorriu levemente, dessa vez ele estava pelo menos completamente preparado. Se ele novamente deixasse Xiao Wu facilmente jogá-lo, então nesses anos ele realmente teria praticado em vão. Em seus olhos brilhou um leve traço de roxo, um traço do uso do óleo do demônio púrpuro.
Sob o efeito do óleo do demônio púrpuro, os movimentos de Xiao Wu eram claros e lentos para seus olhos. Os pés pisando com o seguidor do caminho dos fantasmas, um único passo suave já havia o deslocado por mais de 2 metros, apenas o suficiente para evitar o súbito ataque de Xiao Wu. Mesmo para sua trança e suas longas pernas ainda seria impossível alcançar esses 2 metros de distância. Xiao Wu estava claramente surpresa. Ela mesma era perita em agilidade e a velocidade de Tang San não parecia ser mais rápida, mas apenas o suficiente para ser capaz de evitar seu súbito ataque inicial. E do ponto de vista dela, para usar sua mais perita habilidade suave, ela tinha que primeiro entrar em contato com o corpo do oponente. Dessa vez Tang San simplesmente não deu a ela nenhuma oportunidade como essa. Xiao Wu naturalmente não podia ceder, tomando a posição de um coelho e novamente ela aumentou a velocidade um pouco, perseguindo Tang San com presas e garras brandindo. Tang San respirou profundamente, habilidade céu misterioso fluindo para baixo, entrando em ambas as pernas, pés usando o perseguidor do caminho dos fantasmas, circulando a extensa quadra de esportes ao ar livre com Xiao Wu. O perseguidor do caminho dos fantasmas era extremamente admirável. Aparentemente os movimentos de Tang San certamente não eram rápidos, mas cada passo dado secretamente continha um grande poder. Não importava o quão rápido fosse a velocidade de Xiao Wu, ou em que direção ela atacasse, ele podia sempre no tempo mais apropriado dar um passo na melhor direção, não dando a Xiao Wu a oportunidade de se aproximar dele. Essa podia ser de fato a verdadeira arte da seita Tang. Os praticantes da seita Tang não necessariamente enfrentavam seus oponentes diretamente de frente, desde que eles eram mais habilidosos em armas ocultas, dependendo de habilidades de velocidade em combinação com armas ocultas era a arma mortal dos discípulos da seita Tang. 2 pessoas, uma perseguindo e a outra esquivando, em um momento eles já haviam se deslocado por metade da quadra de esportes. Xiao Wu já começando a ficar um pouco sem fôlego, não conseguia de forma alguma alcançar Tang San. Hey, você é assim tão sem vergonha. Sem poder alcançá-lo, Xiao Wu simplesmente não o perseguiu e ficou ali fumegando de raiva, ambas as mãos em sua cintura, grandes olhos encarando Tang San. Nós estamos tendo uma disputa, não brincando de pega-pega, suas constantes esquivadas contam como que, tem habilidade para me atacar, ah. Tang San sorriu levemente. Certo, então tenha cuidado. Enquanto falando, ele convenientemente juntou do canto da quadra de esportes algumas pedras na palma de sua mão, atirando em seu ombro esquerdo. Uma pedra já havia sido lançada. Xiao Wu bufou, seu corpo em instantes esquivando para a direita, atirando em seu ombro direito, parte inferior da perna esquerda, parte inferior da perna direita. 3 pedras simultaneamente voaram da palma de Tang San. A primeira pedra realmente estava voando em direção ao ombro esquerdo de Xiao Wu, mas nesse momento ela estava vendo 3 pedras como se estivessem voando em uma única direção. Em seu coração ela pensou para si mesma, esse companheiro está definitivamente me enganando. Não recuando e ao invés avançando, de repente acelerando, encarando Tang San e atacando, simultaneamente levantando ambas as mãos em frente ao peito para bloquear. Isso eram apenas algumas pedrinhas, nada mais, só preciso derrubá-los. Mas deixando Xiao Wu chocada, uma cena ocorreu, assim que ela viu que podia derrubar as pedras, essas 3 pedrinhas de repente se separaram e voaram em 3 diferentes direções. Nessa tão pouca distância, já não havia tempo suficiente para uma reação efetiva. Ai-oh, ai-oh. 3 pedras caíram no lugar exato para golpear o ombro direito, parte inferior da perna esquerda e parte inferior da perna direita de Xiao Wu. Embora Tang San não houvesse infundido a habilidade céu misterioso nas pedrinhas, quando atingida de frente, Xiao Wu ainda sentiu uma explosão de dor extrema. Ótimo, você se atreveu a usar pedras para me acertar. Xiao Wu certamente não sabia que essa era, desde que Tang San chegará a esse mundo, a primeira vez genuinamente enfrentando um oponente usando armas ocultas. O que ele usou era no registro dos misteriosos tesouros do céu a técnica de 100 separações das armas ocultas e andorinhas partindo para o voo. Parecia simples, mas nele estavam contidos astutos truques que eram extremamente requintados. Entre as técnicas das 100 separações das armas ocultas, por causa da restrição da habilidade céu misterioso, até agora Tang San era apenas com esforço capaz de usar 2 ou 3 tipos, isso era tudo, essa andorinhas partindo para o voo era apenas uma dentre elas que era extremamente proficiente. Permitindo você me jogar, mas não me deixando usar pedrinhas? Dessa vez você perdeu. Não conta, não conta, venha de novo. Xiao Wu firmemente acreditava, ela só precisava estar preparada, de nenhuma forma Tang San conseguiria acertar o alvo de novo. Xiao Wu, você ainda quer? Então venha. Continuando a disputar, e também continuando por muito tempo. Quanto aos resultados, quando Tang San cedo no segundo dia deixou a Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin com o Grande Mestre, em seus lábios ele ainda estava falando sobre como acertar um alvo em movimento era divertido. E naquela mesma noite, não ocorreu nenhuma história sobre 2 pessoas dividindo a mesma cama, afinal, eles estavam muito cansando de ficar disputando. De manhã cedo, quando a vasta maioria dos professores e estudantes da academia no Odin ainda estavam em sono profundo, um alto e um baixo, 2 pessoas já haviam partido do grande portão da academia. Professor, aonde nós vamos para encontrar uma besta espiritual? Esses partindo da academia eram exatamente o grande mestre e Tang San sozinhos. Nós vamos a 200 quilômetros ao nordeste de cidade de Nuodin na floresta de caça de espíritos. Ali é onde o Império mantém as bestas espirituais cativas. Certamente poderemos encontrar alguma coisa que combine com você. Hoje o grande mestre usava roupas resistentes, parecendo que elas aumentavam um pouco seu espírito heróico, era apenas o rosto rígido que como antes dava às pessoas um tipo de sentimento discordante. Cativas. Bestas espirituais também podem ser mantidas cativas? Professor, você me explicou sobre os conhecimentos das bestas espirituais, certo? O grande mestre assentiu e disse.
Bestas espirituais de alto nível naturalmente não podem ser capturadas, mas as de baixo nível podem. Bestas espirituais são um tipo de animal que possui poder espiritual. Por quanto mais tempo elas existem, mais poderosas elas se tornam. Portanto, desse ponto de vista, baseado no número de anos nós dividimos elas em 5 níveis. Bestas espirituais de 10 anos, bestas espirituais de 100 anos, bestas espirituais de 1000 anos, bestas espirituais de 10.000 anos e bestas espirituais de 100.000 anos. O significado é exatamente o mesmo que o nome implica. Uma besta espiritual que cultivou por mais de 10 anos é uma besta espiritual de 10 anos, e assim por diante. Anéis de espírito são distinguidos da mesma forma que bestas espirituais. As diferentes idades de anéis de espírito são bem facilmente reconhecidas, isso pode ser visto pela cor. Os anéis de espírito de bestas espirituais de 10 anos são brancos, de 100 anos são amarelos, anéis de espírito de bestas espirituais de 1000 anos são roxos, anéis de espírito de bestas espirituais de 10.000 anos são pretos e anéis de espírito de bestas espirituais de 100.000 anos são vermelhos. Aqueles que são regularmente capturados pelo país, suprindo o mestre de espírito com bestas espirituais para caçar e matar, são na maioria de 10 e 100 anos. Poucas bestas espirituais de 1000 anos aparecem. Continua no próximo capítulo.